Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade, do Real Messias Emmanuel Abdul-Shin, autor da Mensagem do Graal, na luz da verdade. Oremos, na luz da tua criação nos encontramos, ciente de ti, Criador do Universo, ciente sim, de infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Essa é uma oração que foi feita, a oração do Senhor. É a oração que o próprio Real Messias Abdul-Shin escreveu para ser recitada no final das devoções. Existem as devoções do Santo Graal e ela começa assim, né, que tem os toques dos sinos, né? Depois entram calmamente, né, os participantes, os homens sempre de terno e gravata, mulheres de vestidos, né, enfim, com trajes adequados. As mulheres ficam do lado direito do templo, das cadeiras, enfim, dos assentos, e os homens do lado esquerdo. Depois que todos estão sentados, também existe uma organização. Isso estou falando da organização, tudo como foi instituído pelo Senhor, né? E no templo, nos assentos da primeira fileira, enfim, ficam os apóstolos, né? Depois os discípulos, depois os convocados e depois os portadores da cruz de prata. Os convocados é cruz de ouro, né? E os cruz de prata é aquele que leitor da mensagem, que frequentou, enfim, frequenta as devoções e quis ser selado, passar por essa solenidade do Graal, onde ele é selado. Faz parte, são as 3 solenidades do Graal que existem, que é a de Pentecostes, 30 de maio, da pureza divina, 7 de setembro, e da estrela radiante, de 29 de dezembro. Então, Pentecostes é da justiça, da pureza, né, representado pela lírio, né, a pureza, que simboliza o lírio. Pentecostes é a espada, né, a espada que simboliza. E aquela taça do Santo Graal também, e a pomba sagrada baixando o Santo Graal. E a da estrela radiante é o amor, é a rosa, né? A rosa vermelha, que simboliza. E também um cometa, né? Um cometa que também representa simbolicamente o cometa anunciador do nascimento de Cristo. Enfim, então sobre a devoção. Depois que todos estão sentados, no interior do templo é fechada a porta e aparece uma música, né? Uma música sinfônica, acho que por mais ou menos uns 5 minutos. E aliás, eu até acho interessante as cantatas de Bach, Johann Sebastian Bach. Tem trechos, né? Muito. Eu não sei quantas cantatas Bach compôs. Eu estou escutando uma a uma, né? Estou aí na 193ª cantatas. Tem trechos muito bonitos, né?
eu acho que seria muito interessante também que tivesse essas cantatas. Eu acho que até combina melhor com essas cerimônias do Graal. Colocar um trecho especialmente bonito, né? Porque as cantatas tem as simples, assim, mas tem aquelas sempre que se destacam, né? Alguns trechos, né? Coral, área, né? Então, eu acho muito interessante. Mas eu participei de algumas devoções e são sempre trechos sinfônicos, né? De sinfonias, enfim, de orquestral. E que me lembro não solista. Né? Eu estou falando isso da Ordem do Graal, né? Que eu fui membro da Ordem do Graal por alguns anos, poucos anos, 2, 3 anos. Participei de poucas devoções e me recordo disso, mas já faz muitos anos. Né? Foi entre 1991 e 1994. Enfim, eu nem sei exatamente porque eu estou falando disso, né? Da, das devoções, das solenidades, mas enfim, surgiu esse assunto que eu estava falando do Senhor, né? Que ele instituiu, sim, da oração, introdutória, né? Dessas devoções. Eu fiz uma oração, a oração do Senhor, né? Então estava explicando como ela surgiu. Então foi acho que no final da década de 1920, quando o Real Messias Abdursim se estabeleceu em Womperberg, lá no Tirol, da Áustria, e começou a ter devoções. Adeptos começaram a pedir que pudesse morar lá naquela região, né, em Womperberg, e se formou a colônia do Graal. Então ela ficou atuando lá durante 10 anos, de 1928 a 1938, até os nazistas tomarem. Né? Foi 12 de março de 1938 que os nazistas tomaram Womperberg e prenderam o senhor. Né? Ficou 6 meses preso, acabou sendo liberto, mas ficou com a condição de não mais divulgar seu livro, enfim, se reunir com seus adeptos. Então foi essa a condição para que ele fosse libertado. Então, as devoções começaram, né, nessa época, acho que no final de 1900 da década de 1920 e quase toda a década de 1930. Elas começaram a ter muita repercussão, né? Mas os nazistas não, quer dizer, Hitler, né, especialmente, acho que se sentiu muito incomodado com a influência, né? A Igreja Católica também. E então essa é a oração que o Senhor fez, né, para o início. Então as devoções, como estava explicando, as pessoas entram lá no templo e também não precisa ser portador da cruz também, pode ser os simpatizantes também, eles entram, né? Então fica essa sequência, que na primeira fileira seriam os apóstolos, na segunda, enfim, conforme os apóstolos, parece que eram 12, né? Sempre foi isso, 12 mulheres, 12 homens. Discípulos já é um número maior, não eram 12 não, eram muito mais. Não sei quantos que eram, né? Na época do Messias Abdurrahim. Depois os convocados também, certamente número maior também. E os selados, né, na cruz do Santo Grau, os portadores da cruz de prata, né? Que seria o primeiro, vamos supor, nível, né?
bem em seguida, e aí não fazia distinção entre os portadores da Cruz de Prata e os simpatizantes, né? Aí ficariam nas fileiras subsequentes. Então tem essa música clássica introdutória, né? Acho que uns 5 minutos, acho que no máximo 10 minutos. Depois vem a leitura de uma dissertação, que geralmente é um discípulo ou apóstolo que faz essa leitura. A leitura geralmente dura uns 15 minutos. Acho que de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Depois, depois de encerrada a leitura, que se faz a oração. O próprio leitor. Eu estou tentando recordar um pouco porque eu frequentei poucas devoções e faz muito tempo, né? Na Ordem do Graal. Depois eu participei de 4 devoções do Movimento Internacional do Graal no Brasil, lá em São Paulo. 4 devoções apenas, né? Na década de 2010. Enfim, então o próprio leitor da dissertação pronuncia a oração no final. Então, oremos, as pessoas ficam de pé e se pronuncia essa oração, né? Que eu vou repetir. Agora eu vou ler assim, né? A oração do Senhor. Na luz da tua criação, nos encontramos. Ciente de ti, Criador do universo. Ciente sim teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Então essa é uma oração que eu até gravei, né? Após muitos anos, assim, eu acho muito bonita, né? Que ela resume tudo, né? Assim, do poder do Criador, de nosso dever como ser humano, né? Porque, vejamos, né? É só que na Terra que o ser humano vamos dizer assim, ele é um revoltoso, ele não obedece à vontade de Deus. Mas nos reinos luminosos, né? É adoração a Deus sempre, né? Permanentemente. É um vivenciar de adoração ao Criador. Através de cânticos, enfim, toda atitude é uma adoração. Deveria ser assim na Terra, né? Tudo que nós fazemos em honra do Senhor, em adoração ao Senhor. E eu fiz recentemente uma oração simples também, mais resumida, que eu também eu costumo aí recentemente nos vídeos fazer uma oração. Isso é sempre bom, né? Que é essa, né, até eu escrevi aqui. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos. Abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para assim podermos vencer nossos desafios diários e servir-te com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Então, essa é uma oração que escrevi recentemente enfim, é sempre bom orar, né? E tem as 3 orações que o Senhor deu, mais simples ainda, que são orações
para amanhã, quando acordamos, a oração às refeições e a oração ao dormir. Que eu faço isso, tenho por hábito. Quando acordo, faço essa oração simples que o Senhor nos transmitiu. E tem um livro que é editado pela Ordem do Graal, Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Esse livro tem um livro de bolso e um livro formato brochura, né? Aqui está. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se... Livro de bolso, os 10 Mandamentos e o Pai Nosso, explicados por Abdrushim. Então tem as orações aqui para amanhã, ao acordar, para o dia que começa. A oração as refeições, a oração ao dormir. Oração matinal. A ti pertenço, ó Senhor. Que minha vida seja apenas uma prece de gratidão a ti. Aceita pela tua graça esta minha vontade e dá-me também por este dia o auxílio da tua força. Amém. Oração às refeições. Senhor, tu nos dás, cheio de graça pela atividade da tua criação, a mesa sempre posta. Aceita nosso agradecimento por tua bondade. Amém. Oração à noite. Senhor, tu que imperas sobre todos os mundos, eu te rogo, deixa-me repousar esta noite em tua graça. Amém. Muito importante, né? Sempre orarmos. É uma forma de nos conectarmos com Deus, com a vontade de Deus. Bom, agora eu costumo fazer geralmente uma leitura de uma dissertação, de um trecho de dissertações e fazer algumas reflexões, né? E alguns vídeos aí anteriores estava dando sequência. A dissertação chama A Força Sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Então é uma dissertação que está no volume 2 da Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Geralmente leio uma página, assim, mais ou menos. Essa dissertação ela é um pouco longa, ela tem 12 páginas. É a dissertação 51 do segundo volume. A Mensagem do Graal é uma obra em 3 volumes. É a obra oficial, né, que o senhor ele reformulou. Foi a terceira edição da sua Mensagem do Graal. A primeira edição foi em 1926, a segunda em 1931. A de 31 foi na época do início, estava aparecendo os convocados, né, tudo planejamento da luz, mas que não se cumpriu pelo falhar dos convocados, e a humanidade também não reconheceu o Messias Abdrushim, o Espírito da Verdade, né, prometido por Jesus Cristo. Então houve um fracassar, né, vamos dizer assim. Quando houve uma recusa, foi um assassínio. Então pode-se dizer que a humanidade, os convocados assassinaram essa mensagem, a palavra, vamos dizer assim. Da mesma forma que aconteceu com Cristo. Houve uma recusa da humanidade e ele foi assassinado.
A palavra viva foi assassinada na terra. Então, eu reflito dessa forma, eu entendo dessa forma. Então, a mensagem de 31 foi feita naquela sintonia, naquele comprimento de que a humanidade conheceria a pessoa do real Messias Abidurshim, né? Que é o Espírito Santo encarnado na Terra. Ele é o juiz, ele vem nos trazer a salvação, mas o juízo também, o julgamento. Então a palavra que ele nos deu, ela tanto salva como julga, né? Ela tem essas duas finalidades. Separar o joio do trigo. Há referências sobre a vinda do Filho do Homem, né? Jesus chamava de Filho do Homem, Espírito da Verdade, o Consolador. Todos esses nomes estão relacionados ao Espírito Santo, né? ao real Messias Abidurshim. Emmanuel Abidurshim, né? Pode dizer que Emmanuel é o Espírito Santo. Então, existem três nomes que estão relacionados ao Filho do Homem, que é Emmanuel, Parzival e Abidurshim. Então, esses três nomes, pode-se dizer que Emmanuel, que está no reino divino, ele atua em Parzival, que está no ápice da criação primordial, espírito primordial, e Abidurshim, que está na quarta esfera do reino espírito primordial. Então vamos dizer assim, são três personagens, três pessoas em um só, porque a essência é a mesma, a essência divina inerente de Deus. Vamos dizer assim, né? É como se fosse, por exemplo, Emmanuel, o Espírito Santo, ele é pai de Parzival e Parzival é pai de Abidurshim. Vamos dizer assim, só para uma compreensão humana, né? A força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Eu mostro mais uma vez que toda a vida na criação se compõe de duas categorias: o consciente e o inconsciente. Somente com tornar-se consciente se forma também a imagem do Criador e que entendemos como sendo a forma humana. Tal formação processa-se gradativamente, juntamente com a conscientização. Então existem só dois tipos de seres, né? Independente da qualidade da espécie da criatura, né? Seja divina, inteal, ou então espírito primordial, ou então somente espiritual, como que é o nosso caso, né? Ou então inteal, dos seres da natureza. Sempre tem os conscientes e os inconscientes. E nós, no caso, somos na categoria dos inconscientes, que precisamos passar por um processo de desenvolvimento. Então, o senhor Emmanuel Abidurshim explica em sua obra com relação à criação espírito primordial. Então ele diz que nas três primeiras esferas, todos os seres que foram criados se conscientizaram imediatamente, porque, vamos supor, é dividido em 7 camadas, 7 esferas, porque tudo na criação espiritual está relacionado, fundamentado em Emmanuel, que é o Espírito Santo. Emmanuel tem 7 letras, né? 7 letras, então é fundamentado. Então tudo está fundamentado no número 7. Então a criação, o espírito primordial, tem 7 esferas, né? Então nas 3 primeiras esferas, ou planos, são os mais fortes, né? Então os seres que nascem nessas 3 primeiras esferas, vamos dizer assim,
eles já se conscientizam imediatamente, eles não precisam de um desenvolvimento posterior. Agora, a partir da quarta esfera, quarto plano, começa a surgir as crianças. Então, as crianças precisam de um desenvolvimento posterior, porque são esferas, vamos supor, menos energéticas, com substâncias mais densas, vão se densificando, vamos dizer assim, né? Ou então se enfraquecendo. E pode ser assim, mas a espécie é a mesma. Essas 7 esferas, vamos dizer assim, tem a mesma substância. É a espécie espírito primordial. Como existe a espécie espiritual, como existe a espécie divina. Divino já é um outro reino, é o reino de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, meu reino não é deste mundo espiritual, o meu reino é o divino. Então lá é uma outra estrutura, mas também existe essa questão de densificação, né? Os que estiver mais próximo, vamos supor, do reino inercial, onde está Deus, então mais próximo de Deus, está mais luminoso também. Depois, conforme vai se distanciando, mesmo sendo a esfera divina, fica mais densificado. Mas lá a espécie é divina, a incandescência branca, que é muito mais forte do que o reino espírito primordial, né? É interessante que as energias positiva e negativa no reino divino elas estão em permanente combustão, né? Então é por causa disso que se chama da incandescência branca. E nos próprios nas criaturas divinas, dentro de si estão unidas essas energias polo negativo e positivo. Mas os gêneros sempre existem, o gênero masculino e feminino. Porque polo negativo se caracteriza como passivo, né, e feminino, enquanto que o positivo se qualifica como ativo e positivo, né? Mas essa questão de positivo e negativo não é que um seja ruim e o outro é mau, não. São apenas as qualidades. Um depende do outro. Vamos supor, isso é a própria irradiação de Deus. Aí eu poderia teorizar também, né, que no próprio Deus também tem que existir o polo positivo e negativo. Só que dentro dele, vamos supor, no corpo de Deus, é a substância inenteal, não criada. Então a grande diferença é isso. Fundamental diferença é isso. Então vamos supor, o que é radiado também tem esses dois polos, mas vamos supor, é uma substância que não é mais inicial. Quando ela ultrapassa o corpo de Deus, vamos dizer assim, ela já se enfraquece e se torna diferente. Então, conforme os mundos eles têm uma constituição, mesmo dependendo estar mais próximo, mais afastado de Deus, a substância é a mesma, quer dizer, que tem naquela determinada criação. Agora, os seres espirituais, eles, diferentes dos divinos, essa substância, elas estão separadas, porque elas estão mais enfraquecidas. Na verdade, a substância que formou as criações espirituais, vamos dizer assim, são as sobras da construção do reino divino, que se chamava nuvenzinhas luminosas. Depois que foi tudo estabelecido o reino divino, edificado, todas as criações, desenvolvimento nunca termina, isso é infinito. Mas quando estava, é que nem, vamos supor, uma construção, um prédio, um grande edifício, uma grande construção. Ela finalizou a construção. Teve a sobra de material, né? Não serviu. Vai servir para outras coisas, vai ser reciclado, vai servir para outras construções.
Mas o fato de estar finalizada a construção não significa que acabou, não se movimenta. Não, ela vai continuar se desenvolvendo, progredindo. Vai ter adaptações, vai ter reformas, vai ter vivências. Né? Então, vão ser vivenciados plenamente com aquela formação, com aquela construção finalizada. Mas a vivência, as reformas, enfim, as atualizações sempre existem. Né? Vamos entender assim. Né? Agora, no caso do ser humano, que já não é divino, aí está o grande erro, né? Geralmente os espiritualistas falam, né? Fala que nossa condição divina, nós não temos nada de divino, né? Porque a nossa substância é espiritual. Divino só os seres que vivem no divino, que têm essas energias polo, negativo e positivo unidas em si, que é a substância presente no reino divino. Então, nós tivemos origem das sobras da construção do reino divino. Né? E as energias foram apartadas. Então, o masculino só tem o positivo e o feminino só o negativo. Por isso que há uma necessidade, assim, uma dependência de um para com o outro, né? Procurando se unir, é uma busca, né? De uma espécie enfraquecida, muito mais enfraquecida do que em relação a uma criatura divina. Mas todos, no corpo geral, tudo é criatura. Né? A distância entre Deus, o inicial, e as suas criaturas é imensa. Né? Posso dizer que criatura é tudo, né? Independente da espécie, né? Porque a diferença é muito grande, né? Entre a vida, que é Deus, e a sua criatura. E há um pacto, né? Entre Deus e a criatura. Se as suas criaturas, suas criações se mantiverem puras, ela sempre vai existir, ele sempre vai dar energia, essa energia, né? Para que ela continue de Pentecoste. Né? E esse é o pacto, né? E essa é a justiça de Deus. Ele não pode alterar essa lei. Ele próprio tem que estar sujeito a a própria justiça dele, que é perfeita. Ele não pode ser arbitrário. Né? E, enfim. Então vamos encerrando esse vídeo. Muita paz, muita luz. Shalom.